Olá, pessoal. Semana bastante movimentada, né? Tem muitos indicadores econômicos relevantes, tanto no Brasil quanto no exterior. Acho que o primeiro e mais importante dado da economia brasileira é sobre o Produto Interno Bruto relativo ao primeiro trimestre do ano. A expectativa é de que a economia brasileira cresça cerca de 0,9%, a expectativa da análise econômica, né? Que a economia nacional cresça 0,9% no primeiro trimestre em relação ao último trimestre de 2023. Um crescimento importante, contando menos com o papel do agro, que no ano passado teve um impulso muito significativo, mas ainda assim contando com a força da agropecuária para esse crescimento de 0,9%. A nossa expectativa para o ano é de que a economia brasileira cresça cerca de 2,2%, refletindo o bom momento que atravessa, né, que passa o comércio varejista nacional e, em alguma medida, também o setor de serviços. Bom, a semana também será marcada pela divulgação do índice de preços da FGV, o IGPDI, né, relativo ao mês de maio. A gente viu o IGP-10, as prévias do IGPM, o próprio IGPM variarem significativamente, empurrados pela valorização de algumas commodities relevantes, como o minério de ferro e a soja. Não deve ser diferente com o IGPDI. O IGPDI de maio deve ficar bem acima do IGPDI de abril, sustentado, como disse, pelo aumento significativo do índice de preço aos produtores. No entanto, cabe lembrar que espera-se também uma aceleração dos preços na construção civil e nos preços aos consumidores. Isso é importante destacar. Então, o principal vetor de aceleração dos índices gerais de preço, os IGPs, é índice de preço ao produtor, mas a gente está vendo também a aceleração do índice de preço ao consumidor e do índice nacional do custo da construção. Inclusive, cabe destaque aqui que na publicação do INCCM, nós observamos um aumento significativo dos custos com mão de obra, né, dentro do setor de construção, o que endossa a possibilidade do Copom usar esses argumentos para interromper de forma prematura o ciclo de cortes da taxa Selic. A gente acredita que vem mais um corte, pelo menos mais um corte de 0,25% na próxima reunião marcada para este mês, levando a Selic de 10,5% para 10,25% ao ano, mas ainda assim, caso o Copom opte por fazer uma política monetária mais conservadora, né, manter a taxa de juros inalterada, existem bons argumentos e parte deles derivam não só do índice de preço, mas do bom comportamento do mercado de trabalho. Na semana passada, nós tivemos a divulgação da PNAD contínua e a taxa de desemprego foi a menor para o período, o trimestre encerrado no mês de abril, a menor desde 2014. Então, existem argumentos para manter a taxa de juros inalterada, embora a gente ainda esteja projetando um corte, pelo menos mais um corte de 0,25% na reunião marcada para este mês de junho. Bom, além disso, tem a publicação ainda falando sobre indicadores domésticos, tem a divulgação do mercado ao melhor da produção industrial. A gente deve ver a terceira alta mensal consecutiva da PIMPF, um aumento de 0,5% esperamos para este mês, e a expectativa para o ano é de um crescimento de cerca de 2,7% da indústria brasileira. A indústria deve crescer forte neste ano, principalmente em função da base, né, de comparação. A indústria sofreu muito com a política monetária restritiva aplicada ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos, o que colocou o nível de produção industrial brasileiro no nível muito baixo. E isso agora, essa retomada da indústria deve promover, deve trazer variações interessantes, variações anuais interessantes, sobretudo essa de 2024, um crescimento de 2,7%. Olhando para o cenário externo, eu acho que o principal indicador, ou os principais indicadores virão dos Estados Unidos. Tem muitos dados do mercado de trabalho. Primeiro vem a pesquisa JOLTS, que mede a quantidade de postos de trabalho em aberto lá nos Estados Unidos. Só que ela é referente ao mês de abril, ao contrário da pesquisa ADP e do payroll, que serão divulgadas mais para o final da semana. A gente deve ter o volume significativo de vagas em aberto, mas talvez num nível abaixo do que foi verificado no mês de março, e a gente espera alguma acomodação do mercado de trabalho dos Estados Unidos. A pesquisa ADP e o payroll devem indicar a criação líquida positiva, ou seja, o mercado de trabalho norte-americano deve mostrar mais resiliência do mercado como um todo lá nos Estados Unidos, mas num ritmo um pouco mais fraco. E essa nossa percepção
de que payroll, os dados da pesquisa ADP que antecedem a payroll, e também o volume semanal de novos pedidos de seguro-desemprego, a nossa expectativa de que esses indicadores todos apontem para alguma acomodação deriva dos indicadores que a gente viu ao longo dos últimos dias. Existem vários indicadores econômicos dos Estados Unidos que mostram uma moderada acomodação da economia norte-americana. De todo modo, mesmo com o payroll vindo abaixo das expectativas do mercado ou mostrando essa acomodação, a nossa expectativa segue apontando para o primeiro corte de juros apenas no mês de setembro lá nos Estados Unidos, o que deve garantir uma taxa de câmbio bastante desvalorizada ao longo dos próximos meses por aqui. Bom, na Europa o cenário é diferente. Tem decisão de política monetária essa semana e é muito provável que o Banco Central Europeu, a autoridade monetária da zona do euro, opte por um corte de 0,25% na taxa de juros. A gente está de olho nessa decisão que está praticamente precificada, porque isso pode trazer um movimento de desvalorização do euro em relação ao dólar e também em relação à moeda brasileira. Estamos de olho, portanto, na evolução, na decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Na China devem ser divulgados dados da balança comercial. A gente espera dados favoráveis de exportação e de importação. Os dados favoráveis de exportação para o mês de maio derivam de uma melhora do nível de atividade econômica na Europa, né? Inclusive hoje é segunda-feira, dia 3 de junho, mais cedo, a S&P mostrou os resultados preliminares do PMI industrial e houve uma relativa melhora, né, lá na Europa como um todo, né? A zona do euro, o PMI industrial da zona do euro veio acima do mês de abril, acima das expectativas do mercado e refletindo principalmente uma melhora relativa da economia alemã e da economia francesa. Por que melhora relativa? Porque o dado de maio é um pouco melhor que o dado de abril, mas como a gente está falando de PMI, números abaixo de 50 pontos indicam que a economia não está crescendo, a economia está contraindo. E acima de 50 pontos indicam expansão ou sugerem expansão da atividade econômica. Bom, os dados de PMI vieram todos melhores do que abril, mas ainda estão bem abaixo do nível neutro de 50 pontos. De todo modo, a Europa tem demandado mais produtos, isso deve ter favorecido o volume de exportação da China e o volume de importações pode ter sido impactado pelos pacotes de estímulo divulgados ao longo dos últimos dias lá nos Estados Unidos. Bom, esse é o apanhado geral desta semana, isso, e qualquer novidade a gente vem aqui novamente e traz mais atualizações para vocês. Um abraço.